Você compra por 100, vende por 200 e acha que tem 100% de lucro. Ou ainda, teu custo para produzir o produto é de R$ 1.000, você vende por 2.000 e acha que tem 100% de lucro. Tem ainda um terceiro absurdo que eu ouço todos os dias. O meu concorrente está praticando o preço X, então eu vou atualizar minha tabela com o preço X. Você acha que tem lucro, mas será que tem mesmo? Esses erros clássicos acontecem todos os dias, de tanto ouvir esse tipo de coisa diariamente, eu resolvi fazer esse vídeo para você. E sabe o que é pior? O dono não percebe. O dono só tem aqueles sintomas clássicos que é trabalhar duro, não ver o resultado, se empenhar ao máximo e nunca ter dinheiro. E eu posso te dizer uma coisa com toda a convicção desse mundo. O resultado financeiro da tua empresa, o teu lucro, não vem do teu esforço, mas vem das ferramentas certas de gestão que você precisa aprender, dominar e praticar diariamente. Se você se identificou com esses pontos, fica até o final, porque nesse vídeo você vai descobrir, primeiro, por que vender pelo dobro do custo não significa ter 100% de lucro. Esse é um erro perigoso que tem matado empresas todos os dias. Segundo, por que copiar o preço do concorrente ou do mercado é uma armadilha para o teu negócio. E terceiro, eu vou te dizer quem é o verdadeiro responsável por corrigir a precificação na tua empresa. Eu sou Carolina Santos, sou empresária há 30 anos, atuei em indústria, engenharia e serviços, atendendo 100% dos estados brasileiros. Liderei um projeto de internacionalização da minha empresa nos Estados Unidos e nos tornamos número 1 absoluto no nosso segmento, em toda a América Latina. Tem 7 anos que eu tenho o prazer, a alegria de dedicar minha vida para mentorar, aconselhar e treinar líderes empresariais. E eu posso te dizer com toda certeza, o erro de precificação é um dos assassinos mais terríveis que a tua empresa vai enfrentar. Se você quer receber mais conteúdos como esse toda semana, se inscreve agora no canal, ativa o sininho, porque o que eu compartilho aqui não está nos livros, está em 30 anos de prática empresarial, no chão de fábrica, nos projetos, nas negociações e de muitos erros e acertos. Agora vamos para o que realmente importa, porque o melhor desse vídeo começa agora. O erro mais comum que eu vejo todos os dias é aquele clássico. O produto custa 100, você vende por 200 e na tua cabeça você está tendo 100% de lucro. Parece lógico, né? Mas essa lógica está completamente errada. Ela está quebrando empresas todos os dias. A diferença entre o custo e o preço de venda não representa automaticamente lucro. Ela precisa ter alguns fatores adicionais, ou seja, aqueles R$ 100 de diferença tem que pagar aluguel, salário, energia, frete, impostos, comissões, sistemas, prolabore, contabilidade e tudo mais que sustenta a tua operação. E um erro mais recorrente é considerar somente o custo direto do produto na hora de formar o preço. Muitos empreendedores iniciantes acreditam que basta somar o quanto eu paguei para o fornecedor como margem de lucro. E não inclui frete, embalagem, impostos, comissões e outras despesas fixas da empresa. E o resultado, a consequência disso, gente, é que o valor cobrado não cobre todos os custos envolvidos na tua operação. E o prejuízo não demora para chegar. E aí que eu vejo muitos empresários estrangulados, sufocados, sem caixa, apesar de ter uma venda legal, até apesar de ter uma venda crescente. E aqui está um ponto muito importante. Vender mais nem sempre resolve. Dependendo, pode até piorar. Quando o empresário percebe que o caixa está curto, que a grana está apertada, a solução imediata que ele enxerga é vender mais. Mais clientes, mais volume, mais faturamento. Só que isso pode ser exatamente o que vai acabar de afundar o seu negócio, vai jogar a pá de cal nele. Porque quanto mais você vende na precificação errada, mais você está aumentando o buraco. Cada produto que você vende, que a margem está insuficiente, ela compromete a rentabilidade da empresa. Assim, quanto mais você vender, maior é o impacto negativo no caixa. Pensa comigo, se você perde R$ 10 em cada venda, vender 1.000 unidades desse produto significa perder R$ 10.000. Se você dobrar a venda sem corrigir o preço, é como acelerar na direção do abismo. O movimento até parece positivo, você se anima porque está trabalhando bastante, a equipe está a pleno vapor, mas o destino é o abismo. Então, cuidado. E se esse conteúdo já fez sentido para você, deixa aqui seu like, que você vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, a mais empresários que, assim como você, busca dar o melhor todos os dias, mas talvez não esteja vendo a cor do dinheiro. Segundo ponto, precificar olhando para a concorrência ou para o mercado. Esse erro é traiçoeiro. O empresário olha para um lado, olha para o outro e vê quanto que o concorrente está cobrando. E ele repete aquele preço da porta para dentro. A princípio, parece legal, parece seguro. Mas quem disse que teu vizinho precificou certo? Quem disse que ele é uma boa referência?
Quem disse que ele está fazendo cálculos corretamente? Quem disse que a empresa dele está com uma eficiência operacional legal para justificar aquele preço? Então, cuidado, gente. Copiar o preço do concorrente pode ser uma grande armadilha para o seu negócio. E o que você vai ver na prática? Margem apertada, fluxo de caixa todo bagunçado, uma corrida dos ratos diária que parece que não tem fim. O que você precisa ter na tua cabeça é que cada empresa tem estratégias diferentes, objetivos diferentes e custos operacionais diferentes, equipes diferentes, tecnologias diferentes. Não tem como ser exatamente igual a tudo. Ou seja, a tua precificação vai ter muito erro se você simplesmente copiar o valor que o concorrente está praticando. E aqui tem outro custo que quase ninguém coloca na conta, que é o prolabore. Sim, o teu salário. O teu salário pode mascarar a rentabilidade do negócio. E isso é gravíssimo. Por mais que você trabalhe 12, 14, 16 horas por dia, nem sempre você está pagando o seu salário de forma adequada. E no final do mês você olha para o resultado e acha que está lucrando. E eu preciso trazer alguns dados para você aqui. Os números mostram uma realidade dolorosa para o empresário brasileiro. De acordo com o IBGE, cerca de 20% das empresas no Brasil não sobrevivem ao seu primeiro ano e 60% fecham as portas antes de completar 5 anos. E o que é que está por trás disso? Erro na precificação dos produtos e serviços. Erro na margem que leva essas operações à falência. E não é falta de mercado, não é falta de cliente, é uma falta de precificação correta. E isso é completamente corrigível. E a boa notícia é que ela está no teu controle. E tem um outro ponto que poucos empresários estão atentos, que é a reforma tributária. Sim, ela vai impactar a sua precificação, vai impactar o seu negócio e vai inevitavelmente afetar a sua estrutura de precificação. Ou seja, você precisa revisitar a sua estrutura de precificação a partir do novo modelo tributário. Conta para mim aqui nos comentários, com que frequência você revisita a sua precificação? E aqui está a pergunta que todo empresário precisa responder. De quem é a responsabilidade de corrigir a precificação? É do contador? É do gerente financeiro? É do mentor? É da consultoria? De quem é? A resposta é uma só. É sua, é do dono. Você deve ter apoio técnico, claro, sempre, mas a decisão de precificar corretamente, a decisão de ter coragem de ajustar a tabela de preço de acordo com uma margem segura para o teu negócio, é sua. E aqui tem outro ponto muito importante. Eu já vi muitos empresários terem medo de corrigir a tabela de preço com medo de perder cliente. E eu preciso te dizer uma coisa, meu amigo empresário. Você precisa ter essa coragem de assumir uma precificação adequada. Porque se você não fizer isso, você vai ter que ter coragem de fechar a sua empresa ou de ficar renegociando dívidas eternamente. Porque é a precificação correta que vai dar saúde financeira para o seu negócio. Então a sugestão de ouro é, se você não tem uma equipe interna altamente especializada, pessoas realmente competentes, realmente experientes para ajustar a precificação de uma forma consistente e rotineira, busque auxílio externo. Eu particularmente sugiro consultorias especializadas. Pessoas que têm conhecimento técnico, que têm repertório, que têm experiência, que têm bagagem para te ajudar a ajustar isso. Não tente fazer sozinho, só na base da tentativa e erro. Isso pode te custar muito mais caro do que pagar um especialista. O especialista vai te ajudar a olhar para as variáveis que sozinho você não vai enxergar. O nosso modelo tributário é complexo. Imagina se você, dentro da tua limitação de conhecimento, vai mexer com isso sozinho. Tem as variáveis de compra, de venda, de estoque. Tudo isso precisa ser considerado. Então não seja ingênuo. Pague por um especialista para te ajudar nesse ponto. E eu vou te dar um alerta aqui. Dependendo do teu segmento, a revisão dos seus preços tem que ser diário, dependendo é semanal, dependendo é mensal. Mas é muito, muito, muito comum empresários deixarem rodar 6 meses, 1 ano, sem sequer revisitar a tabela de preço. E mais uma vez, é por medo de fazer o que tem que ser feito. Então, se você teve alteração de combustível, de matéria-prima, de folha de pagamento, se você teve alterações nos seus custos, você tem que ter alteração na tua tabela de preço. Isso é inegociável. E por fim, eu preciso te dizer, a precificação não é somente um exercício de matemática, é um exercício de autoconhecimento empresarial. Você tem que conhecer cada centavo que a tua empresa gasta para ter o direito de cobrar um preço justo que sustente a tua operação. Não existe preço certo para quem não conhece o próprio custo. Pior do que faltar cliente é vender sem saber se o preço praticado realmente tem potencial para gerar lucro para o teu negócio. E é muito comum encontrar empresas com bom volume de vendas, clientes recorrentes, faturamento crescente,
mas que continua enfrentando dificuldade financeira. E na imensa maioria das vezes, o motivo está na forma como a precificação foi definida. Se esse vídeo te abriu os olhos, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender disso o quanto antes. Até o próximo vídeo.